aula do meusucesso.com, essa é uma aula especial. Ela faz parte de uma série que nós lançamos recentemente, onde nós nos aliamos a parceiros, a empresas e conteudistas, experts que têm uma pegada muito parecida com a nossa, para juntos construirmos e promovermos conteúdos que sejam relevantes para você que está nos assistindo. Esse evento especial, nós estamos promovendo ele em parceria com a RD, com a Resultados Digitais e com a Endeavor. O que nos deu o insight de trazer esse conteúdo para você? Hoje nós percebemos claramente que cada vez mais, felizmente, existe uma visão clara sobre a importância de mobilizar seu negócio, rumo às vendas, incentivar as vendas do seu negócio, trabalhar um raciocínio sistêmico para mobilizar o seu negócio para que ele seja uma máquina de geração de negócios, né? Infelizmente, cada vez mais existe esse pensamento estabelecido. E nós julgamos, analisamos e acreditamos que esse é um ativo muito importante para qualquer organização. Então foi pensando nisso que, como eu disse, nós promovemos esse evento especial e nós convidamos um cara que tem um conhecimento profundo sobre esse tema. Não só um conhecimento teórico, técnico, mas, sobretudo, tem um conhecimento prático. Ou seja, além de incentivar essa metodologia de geração de negócios, ele, na pele do lobo, implementa isso na sua empresa, né? Essa é uma das crenças claras nossas aqui do meusucesso.com, que nós sempre comentamos e nós sempre fazemos questão de reforçar essa visão de que não há nada mais poderoso do que aprender com a prática. Então, hoje, nós iremos aprender com a prática, com um empreendedor que está realmente fazendo a diferença aqui no Brasil. Quero chamar agora para estar conosco Eric Santos, fundador da RD. Eric, chega mais aqui, cara. Legal, querido. Prazer estar aqui com você, hein? Obrigado, prazer é todo meu. Como eu comentei, então, a gente fez essa parceria com o Eric. Eu estava comentando antes de começar nosso papo aqui com os nossos amigos que sempre nos prestigiam. Eu conheço a RD há não tanto tempo, eu diria que há cerca de 3 anos, quando nós começamos o nosso negócio aqui. Uma das primeiros papos que a gente teve sobre esse tema que você vai trazer, né, Eric? Foi com o Eric mesmo, né? Você veio aqui nos visitar. E desde então eu tenho acompanhado a evolução da RD e, sem medo de errar, eu avalio que essa é uma das empresas, uma das startups brasileiras que tem mais a nos ensinar. É uma das startups brasileiras que tem mais nos mostrado os caminhos do crescimento. O Eric está comentando, hoje a RD tem mais de 350 colaboradores, né? E orientados com foco muito claro de criação de valor. Então, Eric, a oportunidade de tê-lo aqui conosco, como eu já disse, além de você trazer um conteúdo conceitual muito bom, acho que é aproveitar a sua prática. É isso que você vai trazer aqui para a galera, né? Essa é a ideia. E até quando a gente estava conversando sobre o tema, o vira e mexe dentro da empresa e as pessoas que acompanham a história da RD, eles querem saber um pouquinho como é que funciona a máquina de salsicha lá dentro, né? Porque a gente conversa e tenta ensinar sobre o assunto de marketing digital, de vendas há bastante tempo. Sim. Mas muitas vezes também falta aquela dinâmica de como como que eu pego esse conceito, implemento e escalo ele ao longo do tempo. Exato, né? Isso é muito que a gente tem aprendido na prática. Como você sistematiza esse conhecimento, permitindo com que outros possam usufruir desse. Por isso que a gente comenta do valor da prática com a teoria, ou a prática com a conceituação, que aí você pode escalar o negócio. Quanto tempo tem a RD, Eric? 5 anos e meio. Putz, é muito pouco. É isso aí. Arrebentar. Então eu vou ali acompanhar e depois a gente vai bater um papo no final. Valeu? Beleza. Valeu, Valeu, cara. Sandrão. Aproveita, hein? Abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está assistindo em casa. Prazer enorme estar aqui. Meu dia começou às 4 da manhã em Floripa, então, mas eu sou tão pilhado com esse negócio que não estou sentindo o mínimo de cansaço aqui. E como eu falei, eu acho que a ideia principal aqui hoje é tentar compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem feito e tem aprendido ao longo dessa trajetória que não é muito longa ainda dentro da Resultados Digitais. Eu sou empreendedor há 12 anos, mas a RD é uma empresa relativamente recente. E principalmente tentar trazer para o mercado um pouco mais desse mindset de crescimento. Como é que a gente transforma os nossos negócios em máquinas de crescimento de fato, né? E é até nesse ponto que eu quero começar puxando, né, esse assunto. Desculpa, só colocando aqui as informações de contato para quem quiser. Mas crescimento, especialmente nesse momento do Brasil hoje,
parece até uma certa heresia a gente falar, né? Pô, vão crescer no momento de crise, um monte de empresa regredindo, PIB regredindo. Mas, na verdade, o que a gente vê consistentemente é que as empresas que setam, se propõem a crescer de uma forma sustentável e previsível e criam mecanismos para isso, elas conseguem crescer independente da situação econômica do país. Pelo contrário, muitas vezes até se aproveitam e aí tentando evitar cair no clichê da oportunidade, crise-oportunidade, mas se aproveitam justamente dessa estrutura para se reinventar, descobrir novas formas de crescer. E é um pouco da abordagem que a gente tenta trazer também na parte de educação para o mercado. E crescimento, ele é super importante e eu vivi em outros negócios várias situações de crescimento diferentes. Empresas que não cresciam com margem baixa, cresciam só do lado de despesa, né? Então, eu tive situação trabalhando em startup que queimou 20 milhões de reais e não tinha R$1 de receita. Meu negócio anterior, a gente crescia de uma forma um pouco imprevisível, então tinha meses muito bons, meses ruins, que comiam a margem do negócio como um todo. E eu estou começando a valorizar muito mais essa questão do crescimento mais estruturado, né? Um crescimento mais planejado. E o crescimento, obviamente, ele tem esses efeitos de, obviamente, lucratividade, de receita, etc. Mas eu gosto de uma frase que eu vou puxar até um screenshot de um evento do nosso parceiro aí da Endeavor, que faz o CEO Summit todo ano aqui em São Paulo. E foi um painel de um CEO Summit 2 anos atrás, o Fabrício Bloise, que está aqui no meio, a gente falou dele há pouco aqui, ele usou uma frase que eu concordo totalmente com ele, que é: crescimento é o oxigênio da empresa. Crescimento, ele é o oxigênio porque ele permite que a empresa continue inovando, continue relevante no mercado e até de um ponto de vista que pouca gente fala, que é atrair e reter talento, que no final das contas é o que vai garantir sustentabilidade no negócio. Então, se a gente não tiver crescimento sustentável, não vai criar oportunidades para os talentos que estão dentro da empresa continuar se desenvolvendo e entregando valor para o negócio. E o crescimento tem um papel social importante também. Outro dado de contribuição da Endeavor, uma pesquisa que a Endeavor fez com o IBGE, de que aqui no Brasil, só 1,5% das empresas crescem mais do que 20% ao ano por 3 anos seguidos. Eles chamam essas empresas de scale-ups. E são as empresas que, apesar de serem 1,5%, geraram 50% dos novos empregos no Brasil. Então, esse foi uma descoberta até surpreendente para órgãos como, por exemplo, o Sebrae, que não só eles descobriram que os empregos estavam concentrados nas PMEs, que já era algo razoavelmente conhecido, mas que a geração de novos empregos estava super concentrada nas pouquíssimas empresas que crescem muito rápido. Então, no momento que a gente passa no Brasil, eu acho que pensar sobre crescimento não é só uma ótica meio umbiguista, é pensar um pouco no ponto de vista social da coisa. Só que, como eu falei, não é todo crescimento que é bom, né? E tem crescimento saudável e crescimento que não é saudável. E o que a gente propõe, olhando a nossa própria máquina de crescimento dentro da Resultados Digitais e olhando o que a gente vê que as melhores empresas, né, sejam clientes nossos ou não, estão conseguindo fazer, essas empresas estão conseguindo criar uma máquina de crescimento que é previsível, escalável e lucrativa. Ela tem esses 3 componentes e eles são super importantes dentro de uma máquina de crescimento. E o que a gente entende por uma máquina previsível, para começar essa conversa? Uma máquina previsível é uma máquina que a gente entende como ela funciona. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um funil, né? Que é um exemplo até mais clássico aí de modelagem de uma máquina de aquisição de clientes, mas eu sei, no nosso caso, por exemplo, da RD, quantos leads eu preciso para bater a minha meta de vendas dentro de um certo ticket médio, para bater minha meta de receita, de crescimento e por aí vai. Então, eu entendo a máquina, eu consigo entender que pontos de melhoria e pontos de alavancagem eu tenho dentro dessa máquina, então eu consigo priorizar iniciativas e projetos para continuar melhorando. E eu consigo planejar em cima disso. Eu consigo, dentro de uma perspectiva de crescimento que eu tenha, eu olhar para frente dentro dessa projeção e falar, tá bom, o que eu preciso fazer agora e o que eu preciso investir agora para chegar nesse crescimento que eu estou imaginando. Então, vou dar um exemplo super simples e direto. Nossos vendedores, por exemplo, quando estão já na fase madura, terminaram de rampear, eles têm uma meta de média de 12 contas por mês que eles trazem para dentro de casa.
Só que eles demoram mais ou menos 2 meses em treinamento e 4 meses para chegar, para rampear, para chegar nessa meta cheia. Então, se eu quero que esse cara bata 12 vendas lá na frente, eu tenho que contratar ele com 6 meses de antecedência. Para dar tempo dele, quando eu precisar dessas 12 contas dele, eu ter feito o investimento correto aqui. Não só isso, eu preciso do cara que vai atender esse cliente que ele vai trazer, do marketing que vai precisar do investimento. Olhando isso tudo, eu consigo saber quanto investimento, capital eu preciso colocar dentro do negócio, se eu preciso ir para o mercado ou não. Então, crescimento previsível, ele significa também uma capacidade de preparar para esse crescimento que vai fazer toda a diferença no final das contas. O segundo critério, que é super importante, é a escalabilidade. E eu trouxe uma imagem que é bem clássica de canais de aquisição, principalmente canais de marketing, que você tem geralmente essa situação de você acha um canal e aquele canal começa a funcionar, você começa a aumentar o investimento em cima daquele canal, num primeiro momento o resultado ele acompanha esse investimento maior, mas cada canal geralmente vai chegando num ponto de saturação, né? E eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês, até a gente usa assim, canais de uma forma mais macro, mas vou no micro ali. Se você faz um investimento, por exemplo, em Google AdWords, eu vou usar um exemplo da RD. Vamos supor que eu estou comprando uma palavra-chave lá que é software de marketing digital, que é uma palavra-chave que é interessante para a gente comprar. E eu não sei exatamente o número hoje, mas a última vez que eu olhei estava num volume de buscas de 2.000 buscas por mês em cima dessa palavra-chave. 2.000 buscas por mês significa que necessariamente esse canal está limitado a 2.000 buscas. Então eu não vou ganhar mais do que 2.000 visitas, mesmo que eu pague o que for pelo clique lá dentro. E aí um bom marqueteiro, ele vai achando novos canais e vai empilhando isso aí. Mas mesmo se olhar sobre essa perspectiva aqui, se olhar no agregado, essa curva tem esse formato aqui de estagnação ao longo do tempo. E vai ficando mais difícil crescer, vai ficando mais caro. Então, essas máquinas que dependem principalmente de ativos que são limitados, que são escassos, elas não são escaláveis. E uma máquina escalável ela tem uma característica diferente. Muitas vezes, inclusive, ela demora mais tempo para pegar, mas ela é criada em cima de premissas, de bases que vão melhorando ao longo do tempo. Então, esse é um exemplo aqui de um gráfico do marketing da própria RD, que mostra como essa curva ela tem um formato diferente. Isso aqui é uma geração de leads mês a mês no nosso negócio. E outra coisa que eu queria mostrar aqui dentro desse gráfico, provavelmente não dá para ver em detalhe aqui, mas 85% desses leads são gerados de forma orgânica, no nosso caso. Via mídias sociais, e-mail, tráfego direto, ou SEO, que são mídias efetivamente que a gente não paga no dia a dia para comprar, mas que demoraram para ser construídas, né? Lá atrás, se a gente for pegar a história de SEO, por exemplo, no caso da RD, o tráfego era ridículo no começo e agora ele já é uma coisa relevante que a gente realmente pode contar com isso, né? Mais do que isso, eu acho que esse marketing feito em cima dessa forma, ele acaba se tornando uma grande barreira competitiva. O negócio da RD é um software de marketing digital. Não é fácil de fazer, é complexo, tem agora 5 anos de desenvolvimento em cima da plataforma, mas eu trabalho com tecnologia, eu sei que qualquer produto é copiável. Qualquer produto é copiável. E a grande diferença, a grande barreira competitiva que eu encaro, que a gente tem dentro da RD, é a autoridade que a gente criou dentro desse mercado. A autoridade que é uma autoridade muitas vezes implícita, né, de presença de mercado, brand, o que queira chamar, mas uma autoridade real, uma autoridade, por exemplo, perante o Google. Eu faço a brincadeira, né, que se a gente chegar no mês que vem agora e demitir todo mundo do marketing, a gente ainda vai bater 70% dos leads que a gente bate geralmente. Porque é um ativo que não para de dar resultado ali. E esse ativo ele vai melhorando com o tempo, ou seja, ele vai ficando mais escalável ainda com o tempo. E por fim, vem a questão da lucratividade. E lucratividade, ela principalmente nesses modelos de negócio mais modernos, como é o caso da RD, o caso do meusucesso.com, às vezes a gente perde um pouco a perspectiva porque não é uma relação de eu estou pagando X por um bem e estou vendendo por 2X, por exemplo. Então, vou usar um exemplo, vou inventar um exemplo aqui em tempo real do próprio caso do Meu Sucesso. Vamos supor que, ao invés de cobrar uma mensalidade dos alunos, o Sandro fosse vender agora CD com todo o conteúdo que existe no Meu Sucesso aí.
e que nem sei das suas premissas aí, Sandro, mas vamos supor que seja R$250 o seu custo de aquisição de um aluno e que você queira vender um CD, consegue vender um CD com todo o conteúdo no meusucesso.com por R$500. É um bom negócio? Faz sentido? Sim. É um bom negócio, tem uma margem, né, 100% aí. E agora vamos entrar no modelo do meusucesso.com mesmo, que é R$75 por mês a mensalidade. E vamos colocar aqui para simplificar a conta, né? Também não sei os números reais, mas vamos colocar que o aluno fica em média 2 anos dentro da plataforma. Então, vai dar 1.500 por aí, o retorno que o aluno dá em cima do conteúdo ao longo do tempo. É um negócio melhor ou pior do que o do CD? Considerando que eu tenho o mesmo custo de entrega. Melhor, certo? Então, ele é melhor. Claramente ele é melhor, está aqui dando 3 vezes mais retorno, pelo menos. Só que o que acontece se eu pago R$250 para adquirir um aluno e eu começo a crescer muito rápido e esses caras estão pagando R$75 por mês. Então eles demoram, sei lá, 6 meses para se pagar dentro. Minha avaliação financeira do negócio, a avaliação contábil tradicional, ela é que o negócio ele piora do ponto de vista contábil, ele vai ter mais prejuízo na medida que você vai crescendo mais rápido, mesmo que seja lucrativo do ponto de vista individual. Então, sempre na máquina de crescimento, quando a gente está olhando sobre essa questão de lucratividade, a gente não está olhando sobre o aspecto de deu lucro ou não nesse ano, nesse trimestre ou não. Eu estou conseguindo equilibrar quanto custa adquirir um cliente versus quanto aquele cliente me dá ao longo do tempo, que é essa discussão aqui, que geralmente ela é retratada através desse gráfico. Eu tenho um certo custo de aquisição, que é essa área em vermelho aqui, que é o famoso CAC, e geralmente eu tenho alguns meses para pagar esse CAC até chegar ao ponto do break-even. Quer dizer, se eu perder, no caso do meu sucesso, se ele perder um aluno com 2 meses, provavelmente dá prejuízo. Era melhor nem ter tido aquele aluno ali, no contexto geral do negócio. E a partir daquele ponto de break-even, ele vai dando lucro. Só que, obviamente, quanto mais eu cresço, mais eu preciso de investimento para poder suportar esse período negativo do ponto de vista financeiro. O que uma boa máquina de crescimento faz? Ela ajuda a trabalhar em 3 frentes diferentes. Primeiro, diminuir o custo de aquisição. Segundo, diminuir o tempo para chegar ao break-even. E terceiro, aumentar o lifetime value, aumentar o valor daquele cliente ao longo da vida dele. E é isso de várias formas, inclusive por educação daquele cliente. Quanto mais ele estiver engajado e educado sobre o tema do seu negócio, mais ele vai dar retorno ao longo do tempo. Então, uma boa máquina, recapitulando, uma boa máquina de crescimento, ela tem essas 3 características. Ela é previsível, ela é escalável e ela é lucrativa. Vou falar para vocês aqui só para ilustrar. Essa é a nossa máquina de crescimento. Então, a RD hoje está com 5.400 clientes, a gente planeja chegar ainda a 7.000 até o final do ano. E o que a gente aprendeu, não só gerando esses números aqui, mas olhando também a história da criação de máquina de crescimento dos nossos clientes, é que essas máquinas de crescimento, geralmente elas estão muito apoiadas em educação do mercado, né, em conteúdo, basicamente, não é nada diferente do que vocês já acompanham aqui no Meu Sucesso. E conteúdo, ele tem uma característica que, se vocês olharem no gráfico anterior, esse que eu vou mostrar, que é essa aqui, ó. Esse crescimento demora muito para acontecer. Isso aqui é um gráfico do Google Analytics real que eu tirei da Resultados Digitais. Visitas ao longo do tempo, mês a mês, desde o início da empresa, em janeiro de 2011. Quando eu mostro esse gráfico aqui, muita gente acaba perguntando o que aconteceu em alguns pontos específicos, como aqueles ali que parecem pontos de inflexão. Na verdade, nem são. São pontos, acho que a maioria desses pontos aqui são dezembro, aquela coisa que cai um pouquinho e volta depois. E mesmo assim, se eu tentar suavizar um pouquinho essa curva, a trajetória ela é muito constante. Mas para mim, e aí a perspectiva que eu tento trazer para vocês aqui, o que interessa não é o que aconteceu ali, é o que aconteceu aqui atrás. Ó. Porque isso aqui é o mais importante. Por 3 razões diferentes. Primeira, o core, o centro do que a gente faz hoje, não é diferente do que a gente fazia 4, 5 anos atrás. A gente faz de uma forma mais sofisticada, faz em uma escala maior, mas o centro, né, do que a gente faz, que é produzir conteúdo, educar,
distribuir esse conteúdo, usar os canais digitais para fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, é essencialmente a mesma coisa que a gente faz hoje. O segundo ponto que é importante, e aí a gente vê muito nos nossos clientes, esse modelo de máquina, ele tem um período ali que é geralmente entre o 5º e o 8º mês ali, que é o Vale da Morte, que a gente chama, que é onde geralmente a gente tem o maior índice de cancelamento dos nossos clientes. E por quê que tem esse Vale da Morte? Isso aqui eu estou falando com base em muita pesquisa qualitativa e dados, muita coisa que a gente já fez estudando a nossa própria base. Porque é meio analogia da academia, né? O cara fala assim, pô, eu preciso, né, ficar bombado, eu preciso emagrecer, vou para a academia, vou matricular. Aí ele vai 1, 2 meses, aí o terceiro já começa um churrasco aqui, outro happy hour ali, já começa a faltar e tal. E aí começa a não dar resultado, porque faltou o compromisso também na entrada, ele vai cancelar a academia lá no 4º, 5º mês. Ele não cancela no primeiro mês, geralmente. Ele vai cancelar no 4º, 5º mês, porque é quando ele não está vendo o resultado, porque ele também não colocou o compromisso do lado dele, mas já começa, de certa forma, a encher o saco aquilo lá. Ele já começa a se incomodar com aquilo lá. Pô, estou pagando o negócio, tem uma pressão para ir e tal, e eu não estou efetivamente tirando o resultado disso aqui. Então, uma das coisas que a gente vê muito dentro desse processo de criação dessas máquinas é que tem que ter uma certa paciência, porque para ela ser escalável desse jeito, ela tem que ser feita em cima de bases que demoram um pouco para dar resultado. Não à toa, as academias começaram a fazer como muita empresa de software faz, cobrar antecipado por um ano. Não tem a ver só com o fluxo de caixa, né? Tem a ver com compromisso. Tem aquele negócio psicológico, né? Paguei um ano já, pelo menos eu vou lá porque já está pago a coisa. Então, essa é uma a segunda razão mais importante. E a terceira razão é que se eu for com uma lupa aqui e der um zoom bem nessa região, a curva é exatamente igual. Então, não teve saltos ali no meio do caminho, não teve aha moments, assim, aquela coisa que a gente descobriu no meio do caminho que virou. É melhoria contínua e incremental. E no nosso evento de 2 anos atrás, no meu keynote, eu estava falando sobre essa abordagem de crescimento. Eu falei para o pessoal sobre essa ótica de pensar a construção dessa máquina, ao invés de eu pensar em como é que eu vou dobrar isso aqui no próximo mês, como é que eu vou crescer de uma forma sustentável 10% mês a mês. Porque se eu crescer 10% mês a mês, qualquer métrica que seja, de forma consistente, é 30 vezes em 3 anos. Isso é matemático. É 3 vezes por ano. E quando eu estou falando, vamos usar um exemplo concreto aqui, estou gerando 100 leads por mês. No próximo mês, gerar 110 leads não é tão mais difícil. Depois, no outro 121 leads, não é tão mais difícil. No outro 130 e poucos, também não é tão mais difícil. E eu acho que esse é uma abordagem importante para a gente levar, assim, como é que eu posso olhar para a minha máquina e melhorar um pouquinho a cada mês. E aí, o que a gente vai falar também ao longo da aula aqui hoje é como é que a gente pode olhar, analisar e projetar essa máquina para ela ser cada vez melhor, mas sobre essa perspectiva de longo prazo para crescer de forma consistente e sustentável. E para fechar essa parte conceitual, eu acho que as melhores máquinas hoje, as máquinas mais modernas de crescimento, elas trabalham hoje com 3 grandes elementos que são irmãos ali, eles têm que coexistir para que a máquina tenha essas características que eu falei. Então, o primeiro elemento delas, obviamente, é um elemento que a gente defende muito porque é um pouco do nosso negócio, mas como é que eu faço marketing de uma forma mais moderna e de uma forma que eu gere valor para o meu potencial cliente, para o meu prospect, mesmo que ele eventualmente não venha comprar o meu produto ou minha solução. Então, como é que eu educo ele e crio coisas que são atrativas, que são relevantes, às vezes até divertidas, mas que acabem gerando valor nesse processo e, por conta disso, eu atraia mais visitantes, gere mais leads, transforme mais leads em clientes, tenha mais retenção, etc. Isso o mercado acabou convencionando chamar um pouco mais de inbound marketing, que é esse marketing de atração, marketing que ao invés de eu chegar na rua e tentar interromper as pessoas ali comprando mídia, bombardeando seja mídia paga de TV, de online ou panfleto no semáforo, como é que eu faço coisas relevantes que acabam atraindo
transformando meu site, as minhas propriedades, como quase que um imã para atrair as pessoas que podem ter interesse no meu negócio. O outro componente é um componente que no Brasil se fala muito pouco, né? A gente tem esse papo bastante aqui, tem esse papo com o Sandro há anos já, mas é uma função proativa para tentar transformar esse interesse, esse desejo em negócio para o lado da empresa, mas ajudar o cliente também a ver valor sobre aquilo que ele está considerando ali dentro daquele processo. O que acontece é que o mundo mudou muito e se o vendedor lá, 20 anos atrás, era o cara que carregava a informação, era ele que educava o cliente, hoje o vendedor ele tem um papel muito grande de tirar a complexidade do processo. O cliente, o prospect, ele tem muita informação na frente dele. Ele tem Google, ele tem mídias sociais, ele tem vários lugares que ele pode pesquisar e ele acaba ficando perdido nesse meio do processo. O vendedor é aquele que tenta fazer um trabalho muito mais até de consultor de negócio do que de vendedor de fato. E ele acaba reduzindo a fricção do processo. Às vezes a gente acha que, não, para reduzir a fricção, no caso de software é bem comum. Os empreendedores acham que vão botar um site lá e colocar um cartão de crédito lá, os campos do cartão de crédito, o cara vai chegar lá, vai passar o cartão de crédito, não quer falar com ninguém, vai estar tudo certo, é assim que ele vai vender. Não é isso que acontece. E isso aqui é uma prova que não é isso que acontece, né? A gente usa softwares no dia a dia, Dropbox, Google, próprio Facebook, vários softwares que são totalmente self-service, né? Até do ponto de vista B2B, eu posso ir no Google e lá passar o meu cartão e comprar mídia. Por que os caras têm 3 mil vendedores? Né? Por que eles têm 2 andares de vendedores aqui no Brasil? É porque precisa, porque é a forma mais adequada de extrair valor de todo aquele ativo que eles criaram. E uma terceira função que é super importante, que tem crescido de importância, é Customer Success, o sucesso do cliente, que é trabalhar de forma proativa, né? E aí não é suporte, não confundir Customer Success com suporte, mas como é que eu trabalho de forma proativa para ajudar o meu cliente a ter mais sucesso com a minha solução? No nosso caso, o sucesso para o cliente é gerar mais lead e mais venda. Então, como é que a gente ajuda, às vezes saindo até fora do nosso produto, em vários casos lá na RD, a gente ajuda o cara a contratar alguém de marketing para ele botar dentro da empresa. Não é o nosso negócio, a gente não está no negócio de marketplace de profissionais no mercado. Só que se a gente não ajudar o cliente a fazer isso, ele não vai ter sucesso, consequentemente ele não vai valorizar a minha solução e em algum momento ele vai cancelar ou vai deixar de expandir a relação dele comigo ao longo do tempo. Então essa função ela é um pouco mais nova, pelo menos dessa forma que a indústria está trabalhando, mas ela é super importante nesse modelo de negócio mais novo, mais moderno, que muitos chamam de subscription economy, né? A economia da assinatura, a economia da recorrência, como é que eu entrego valor para o cliente de forma recorrente. Então, as máquinas mais modernas de aquisição, ela tem essas 3 características funcionando plenamente. E uma das coisas que eu gosto de ilustrar até o case da RD, mas eu falo de uma forma bastante ampla em cima disso, é que se você fizer bem essas 3 coisas ali, por consequência, você acaba criando uma marca real. Não uma marca, um slogan, um logo, tal, mas uma marca real, uma identificação das pessoas com a sua empresa. E eu coloquei aqui uma foto do RD Summit, que é o nosso evento anual de marketing e vendas, acontece lá em Floripa, inclusive esse ano vai ser mês que vem, o Sandro está convidado também, vai palestrar lá. O evento, ele é para nós um exemplo de algo que a gente foi construindo via outras vias, via conteúdo educativo, via coisas como o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Educando, tentando compartilhar experiências que a gente tem, via palestra, via outros grupos, mentoria, etc. Tudo que a gente foi fazendo de evangelização no mercado, que hoje a gente é capaz de atrair para esse evento 5 mil pessoas que vão lá para escutar sobre marketing e vendas, de uma empresa que não existia 5 anos atrás e nunca gastou um dinheiro de publicidade em TV, em rádio, nada disso. Então, a gente tem uma marca que a gente construiu por conta desse trabalho de criação da nossa própria máquina de crescimento, que ele é baseado em educação, em geração de valor e tudo isso. Então, esse é um efeito colateral positivo de pensar a criação de uma máquina de crescimento sobre essa ótica.
E aí convido vocês também para entrar no site, quem quiser conhecer. A gente até criou um códigozinho lá, desculpa o jabá, mas a gente criou um códigozinho para quem estiver participando aqui. Se usar o cupom LIVECLASS, é 20% de desconto em qualquer uma das inscrições que ainda estão disponíveis lá no site. Mas para nós aqui, o que é importante e que tem muito a ver com a inspiração para trazer esse assunto aqui é, tudo bem, a gente entendeu do que se constitui uma boa máquina de crescimento. E eu poderia fazer 10 live class sobre inbound marketing, sobre inbound sales, sobre customer success. Não é o ponto hoje aqui. O que eu estou querendo compartilhar com vocês aqui é uma visão um pouquinho diferente, que é como que nós gerenciamos esse negócio no dia a dia. E como é que a gente efetivamente consegue esses 10% a mais todo mês ali. E isso é uma coisa que tem mudado muito dentro do contexto da RD, porque nós saímos de 5 fundadores lá atrás para 350 pessoas hoje. E cada ano que passou, essa necessidade e a complexidade da organização ela foi mudando de uma forma bastante diferente. E eu também tenho certeza que vai continuar mudando assim, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês são coisas que a gente aprendeu ao longo desses 5 anos, que tem funcionado e que são coisas que vocês podem levar para as iniciativas de vocês, já seja a empresa que estão tocando ou mesmo trabalhando em outros negócios, né? Como é que vocês podem extrair alguns desses elementos para trazer essa cultura de melhoria contínua e incremental para os negócios. E do nosso lado, esse é um ponto importante. A gente fez um kit para ajudar a ter uns templates de coisas que a gente usa dentro da RD mesmo. São, se eu não me engano, 5 templates que estão gratuitamente nesse endereço aqui, bit.ly/templates-gestão. Depois eu coloco o link de novo aqui, mas se vocês entrarem lá, dá para fazer o download gratuito desses kits. A gente entende que são 3 grandes coisas que precisam ser feitas do ponto de vista de gestão dessa máquina aí. A primeira delas, eu falei muito sobre previsibilidade no início, né? E eu acho que um dos benefícios da previsibilidade, talvez até uma necessidade dela, é você projetar isso. Então, uma das coisas super importantes quando a gente está colocando essa máquina de crescimento de pé é vamos projetar esse crescimento e ver o que é de fato necessário em cima dele. E aí, basicamente, não tem muito como fugir de uma planilha em cima disso, né? Eu vou compartilhar com vocês a planilha que a gente usou lá no começo da RD, mas basicamente o que você coloca dentro dessa planilha é quais são as premissas principais do negócio. Então, no nosso caso, leads, taxa de conversão de leads em vendas, ticket médio de cada venda, tempo médio de retenção de um cliente, receitas complementares e por aí vai. A gente coloca isso dentro de uma planilha, projeta isso ao longo do tempo, como é que isso vai melhorar ao longo do tempo. E aí já dá para ver também na planilha o efeito exponencial daqueles 10% mês a mês. E, de certa forma, faz um reality check, né? Calibra esses números que a gente colocou lá com um benchmark de mercado. Então, que premissas que a gente colocou ali, que olhando esse benchmark de mercado, estão, de repente, suaves demais, que a gente poderia ser mais agressivo, e que premissas que estão agressivas demais, né? Que a gente está viajando, né? Então, que a gente deveria corrigir. Então, esse aqui, ó, é o primeiro dashboard que a gente fez, que foi no ano de 2012. No ano de 2011 a gente não tinha métricas, estava numa fase muito mais de achar product market fit, né, achar a solução que tinha demanda dentro do mercado. Esses são dados reais, tá? Na RD. Então, tem aqui, ó, a gente projetou metas de leads por mês. 873 em janeiro, 1091, 1374 e tal. Tá vendo que não tem saltos aqui, não vai de 1.300 para 2.600, 4.000, nada disso. E aqui o valor, de fato, real que a gente foi executando aí. Então, vermelhinha quando não bateu a meta e azulzinho quando bateu a meta. Até foi um ano bom nesse sentido, porque a maior parte do dashboard está azulzinho aqui. E aí a gente fez isso para as principais métricas do negócio da RD. Projetou isso e transformando isso num dashboard, a gente consegue acompanhar mês a mês, tendo honestidade intelectual do que está funcionando ou o que não está funcionando dentro do nosso modelo de negócio. Então, se acontece uma situação, por exemplo, de eu ter uma métrica específica que por 3 meses seguidos eu não bato, significa que imediatamente eu tenho que parar e olhar o que está acontecendo. Será que isso aqui está descarrilhando? Será que eu não deveria
priorizar esforço para melhorar essa métrica em específico. Então, acho que o dashboard é uma das formas super simples, e isso aqui a gente mantém até hoje super visível para todo mundo dentro da empresa. Já não é mais impresso, o que eu fazia antes, tirava um print e botava na parede. Hoje a gente tem uma planilha online, mas ela continua sendo exatamente igual. E aí depois desdobra dentro das áreas, cada área tem seu dashboard, às vezes os times têm seu dashboard também, por aí vai. Então a gente faz esse dashboard. Hoje a planilha nossa é um monstrengo que quando eu abro o meu computador até esquenta, o pessoal do financeiro que faz lá. Mas volta de novo para um dashboard super simples. Esse é o dashboard real da RD hoje. São, se não me engano, 11 métricas aqui, que são métricas que a gente acompanha internamente, vai vendo se elas estão dentro do que está projetado e usa esse dashboard também para reportar para o próprio time, para investidores e para outros stakeholders importantes para a empresa, como é que a gente está indo dentro do plano que a gente tem. Tá? E aí, voltando àquela parte de benchmarking, eu acho que é importante, obviamente, cada um olhar para a sua própria indústria. Né? Esses dados mudam muito de indústria para indústria. O que é relevante de olhar de benchmarking de indústria para indústria muda. Mas o fato de fazer benchmarking é super importante para qualquer máquina de crescimento. A gente estava até falando backstage aqui sobre a cultura do Vale do Silício, benchmarking e tal. Para nós, acho que um dos grandes fatores que tem ajudado a RD a crescer de um modelo sustentável é olhar muita coisa que está funcionando lá fora e trazer para cá e replicar. Mas não só a gente olha as práticas lá, mas olha que tipo de parâmetros os caras estão cobrando em cada uma das coisas. Então, para o nosso tipo de negócio, eu até coloquei aqui uma tabela, que é uma tabela da Bessemer, um dos fundos de Venture Capital mais especializados em SaaS no mundo. Eles têm uma tabela resumida aqui que mostra, são os 5 Cs deles lá, o que é uma expectativa de crescimento, tempo de payback de aquisição de cliente, churn, relação de lifetime value por CAC, né, valor do cliente por custo de aquisição, e eficiência de capital da empresa, o cash flow ali, quanto que eu queimo, quanto que eu invisto para cada dólar que eu coloco de receita recorrente dentro do negócio. E essa tabela aqui, ela mostra para cada uma dessas métricas o que é o nível bom hoje, o melhor e o best in class para as empresas de SaaS. Quando a gente olha essa tabela lá dentro da RD e a gente olha as nossas métricas, imediatamente a gente consegue ter um parâmetro, opa, isso aqui a gente está super bem, isso aqui não. E aí ajuda depois a avaliar e priorizar. Né? Então, é uma das coisas que eu recomendo vocês fazerem dentro da indústria de vocês, olhar muito quais são os parâmetros que as melhores empresas estão operando, para, inclusive, ajudar a fazer essa projeção de uma forma mais assertiva. E aí eu coloquei também uma ferramentinha aqui que ajuda a fazer um benchmark de funil de vendas para vocês. É uma ferramenta gratuita que a gente criou, funildomarketing.com.br. Vocês colocam ali os dados do seu funil, quantos leads estão gerando, quantas vendas, taxa de conversão em cada estágio. Ele já vai mostrar para vocês dentro do funil que estágio do funil vocês estão operando melhor ou pior do que o benchmarking. Isso aqui a gente pega dados de toda a nossa base de clientes para fazer esse benchmarking aqui para vocês. Segundo ponto importante, entendi, projetei, estou acompanhando essas métricas ali pelo dashboard, mas como é que eu planejo e priorizo? E principalmente dentro daquele cenário que eu não consigo atacar, eu tenho que comprar brigas, eu não consigo atacar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que olhar, tem horas dentro da empresa que uma área está funcionando e a outra área não está. E aí eu acabo priorizando um pouco mais o trabalho em cima dessa outra área. Passa 3 meses, é o contrário, aquela área está super bem e eu tenho que olhar para uma outra. Então esse é um dilema bastante comum dentro da gestão, né? Como é que a gente faz esse trabalho de planejamento e priorização ao longo do tempo? Uma das coisas, 3 coisas que a gente usa muito dentro da RD para isso é análise, metas, goal setting, mas a gente usa uma metodologia que são os OKRs, é uma metodologia que eu vou falar um pouquinho melhor dela ali na frente, e projetos para atacar esses problemas. Então, vamos entrar em cada um deles aqui. Primeiro, a questão da análise. Análise é o tipo de coisa que na correria do dia a dia, muitas vezes a gente passa batido e não faz. A gente vai tocando, vai fazendo, pega a to-do list, sai fazendo todo dia, é e-mail, é reunião, não sei o quê, e dificilmente você para de fato para ter um tempo para pensar sobre o negócio. E, ao mesmo tempo,
não faz sentido também ficar todo dia fazendo análise. Tem que executar em cima do negócio. E eu não sei quem já teve essa experiência, né, mas é uma experiência bastante comum, de entrar dentro do Google Analytics, por exemplo, e ficar lá 2 horas olhando um monte de gráfico, um monte de dado e não tirar conclusão nenhuma, nada acionável para o negócio. Porque vamos dizer assim, é a bênção e a maldição do marketing digital, você ter dado para tudo. E aí você tem dado para tudo, você consegue analisar tudo que queira. Por outro lado, é muito difícil entender aquilo lá e escolher o que faz sentido dentro do momento que você está. Então, uma das coisas que a gente faz dentro da RD que tem um resultado bem legal é ter momentos de parada para pensar. E uma das coisas que eu tenho na minha agenda e recomendo fortemente para os meus liderados, né, os diretores da RD para fazerem, é separar tempo já, bloquear tempo no calendar para fazer isso. E aí tem uma dinâmica diferente dependendo do período. Semanalmente é uma análise mais rasa, mais só de como é que está indo a meta do mês, basicamente. Então, geralmente, no meu caso, eu tiro uma hora da semana para ler todos os reports de todas as áreas e ver se tem alguma coisa mais urgente que eu preciso agir. Mensalmente, eu tiro de 2 a 4 horas para fazer essa análise, que aí é muito mais uma ideia de como estão os projetos, se eles estão indo, atacando as prioridades que a gente tinha setado. E trimestralmente é onde a gente dá uma emburacada um pouco maior. É onde a gente vai tentar olhar um pouco mais causas raízes daqueles problemas ou oportunidades que a gente está vendo ali dentro. E aí, no caso do trimestralmente, na minha agenda, eu bloqueio um dia inteiro, nem vou para o escritório, pego informação de tudo quanto é lado e vou fazer o meu exercício de mastigar aquilo tudo lá. Isso me dá paz de espírito de não ficar fazendo isso todo dia, né? Porque a gente tem que ter um monte de coisa para fazer no dia a dia. Por outro lado, também eu sei que vão ter os momentos que eu vou parar e vou analisar a operação, vou descobrir qual é o próximo grande passo que a gente vai dar, que vai levar os tais dos 10% mês a mês. E aí eu gosto sempre de usar, tem a analogia da cebola para isso, né? Que é numa linha de... É um pouco top-down essa parte de análise, mas assim, se eu tenho aquele dashboard e está tudo azul e só churn está vermelho, não preciso ficar me estressando em olhar e analisar profundamente como é que eu vou melhorar vendas, como é que eu vou melhorar ticket médio e tal. Eu vou e foco no churn, descasco aquela cebola mais um nível. Por que está acontecendo isso? Por causa disso, daquilo. Vou lá mais um nível ainda, né, junto com as pessoas ali. A gente vai até chegar em algo que a gente consiga concluir e tirar uma ação prática, um projeto em cima daquilo que faça sentido, que vai atacar aquela métrica depois. Então, isso é legal porque depois você consegue alinhar as várias áreas da empresa dentro de um objetivo comum para ela, mas, ao mesmo tempo, você pode também ter uma dinâmica contrária, que é uma dinâmica onde o time está vendo um monte de coisa que dá para fazer e como é que eles propõem soluções que não são soluções que vêm de uma análise top-down ali. E, às vezes, até que não são necessariamente dentro da prioridade da empresa, mas aí, à medida que você vai crescendo, vai ter que ter formas de lidar com esse conflito de priorizar as coisas que são essenciais para o negócio, mas, ao mesmo tempo, não matar a inovação dentro da empresa. E esse é um desafio bem importante. Dentro desse desafio de inovação e tal, um dos exercícios que é super antigo, não estou querendo mostrar nada inovador aqui para você nesse sentido, mas é uma das coisas que funciona super bem para a gente, inclusive ter engajamento dentro do time, é fazer uma análise SWOT dentro de cada função. A gente para de 3 em 3 meses e revisita essa análise SWOT. O que a gente é forte, o que a gente é fraco, o que tem de oportunidade, o que tem de ameaça. E muitas vezes dessa análise que é feita dentro das áreas, os times, todo mundo dentro do time faz esse trabalho, saem coisas práticas que às vezes não são projetos megalomaníacos, mas é uma coisa assim, semana que vem eu vou voltar lá no trabalho, eu vou fazer isso melhor e já vai dar um resultado assim acessado na métrica tal. Então, isso é uma ferramenta legal para fazer análise. A partir da análise, eu acho que o desafio é escolher as prioridades e setar metas em cima delas. Falei no começo aqui que a metodologia que a gente tem usado na RD são os OKRs, que é uma metodologia que dizem, né, que foi criada pelo Andy Grove na Intel, que é um dos caras que é um dos papas de gestão de empresas de tecnologia. Mas ela foi aperfeiçoada e virou famosa no Google, que foi levada para o Google por um dos venture capitalists deles, um dos investidores deles lá, que é o John Doerr. E a ideia toda do OKR é você ter
eu acho que o OKR vale a pena vocês pesquisarem bastante para quem quer aprofundar um pouco mais no conhecimento da metodologia. Até coloquei um screenshot de um vídeo. Se vocês colocarem OKR Google, vai aparecer esse vídeo lá, que é uma palestra de 1h20 ali, que um dos caras apresenta como que o OKR é usado dentro do Google. Mas o que eu acho legal do OKR, pode ser qualquer metodologia de definição de meta, mas o que é legal do OKR é que você acaba usando aquela ferramenta como comunicação também, o que é prioridade para a empresa dentro daquele momento. Então, é menos em cima da meta e mais até em cima da comunicação, que é um desafio que aumenta na medida que aumenta o tamanho da organização. Todo mundo tem que saber o que é prioridade para a empresa, prioridade dentro do ano, prioridade dentro do trimestre. Alinha a organização também. Então, por exemplo, estava usando a referência do churn que eu falei ali. Se a gente seta o churn como um OKR importante dentro do trimestre, mesmo as outras áreas que não são necessariamente relacionadas à retenção de cliente, elas vão ter um objetivo associado ao churn. Marketing vai ter que gerar leads que são de melhor qualidade, vendas vai ter que vender com um alinhamento melhor com o time de Customer Success. Então, isso faz com que a organização toda reme para o mesmo lado. E, por fim, ela cria uma cultura que a gente sempre teve muito forte na RD, mas é uma das grandes vantagens do OKR, que é criar uma cultura de data-driven dentro da empresa, né? Muita decisão baseada em dado. E aí a gente consegue transformar essas hipóteses, as análises que a gente está tendo em uma meta específica. Então, é o churn o problema da empresa? Como é que eu vou melhorar, por exemplo, a taxa de ativação dos nossos clientes que está em 60% e precisa ir para 80%? Isso vira um OKR, vira uma prioridade para a empresa, e aí vem um monte de projeto por trás que sustenta essa melhoria que vai trazer esse ganho de uma forma sustentável. Eu coloquei um Kanban aqui, que é o Kanban, inclusive, real, que a gente usa na RD, só não estão os projetos aqui, mas tem todas as fases que os projetos passam lá dentro da RD. Mas a ideia aqui do Kanban era mostrar assim, que OKR também não é força bruta, né? Eu não vou chegar assim, preciso subir de 60% a 80% e vou resolver no MOOC esse negócio. Como é que eu vou resolver isso de uma forma sustentável, né? Caso do exemplo da ativação que eu estava mencionando. Se eu preciso subir de 60% por 80%, eu posso, por exemplo, melhorar o meu processo de ativação e fazer um projeto para isso. Eu posso fazer com que vendas entregue mais clientes com o pacote de onboarding que a gente tem, dando um exemplo do caso da própria RD. Então, várias outras coisas que a gente pode fazer que transformam em projeto que vai impactar aquela métrica de forma sustentável dali para frente. E para fechar, acho que o último ponto do lado de gestão é execução e acompanhamento. Porque no final das contas você pode planejar, pode ter análise bonitinha, pode ter prioridade e tal, mas é o dia a dia que leva o negócio. É o olhar do dono lá que engorda o boi, né? Mas é o dia a dia, o acompanhamento é que vai dizer se a gente vai levando aquele plano que a gente colocou ali na direção do que está projetado ou não. Seja no nível mais macro dentro do ano, né? Ou no nível mesmo, né, das metas da semana, meta do mês, etc. E aí tem coisas super simples que a gente faz aqui, mas uma das coisas relacionadas aos OKRs, principalmente, a gente mede ele semanalmente. Então, o OKR é uma meta trimestral, mas a gente mede ele semanalmente. Porque, assim, nós evitamos ter surpresa negativa ao longo do final do trimestre. Então, se eu seto um determinado OKR, que é subir de 60% para 80% a ativação, e ele fica 60, 60, 60, 60, 60, 60, não vai ter mágica na última semana do mês, né? Então, rapidinho você já vê se aquilo lá está convergindo para dentro da projeção ou da meta ou não. E essa tabelinha aqui, inclusive, está naquele kit que eu falei para vocês, é um dos templates gratuitos que a gente colocou. É uma tabelinha que a gente usa para medir e reportar essa medição do OKR semana a semana. A outra coisa que nós usamos, que ela está muito associada àquela questão da análise que eu falei, são reports, modelinhos de reports. Também tem lá no template. E aí a gente geralmente tem lá na RD dois modelos de report, um modelo semanal e um modelo mensal. O semanal ele é um one-pager mesmo, geralmente ele tem o dashboard da área, status dos OKR, status dos projetos, os diretores param a ideia que eles preenchem o negócio em 20 minutos. Se tiver gastando mais do que isso, provavelmente eles não vão fazer, e aí vai todo o modelo de gestão baseado em cima dos reports, ele não vai funcionar.
Mas aí, no nosso caso, cada diretor também reserva um tempo da semana já para fazer isso, eles preenchem aquilo lá e mandam para a lista do grupo e todo mundo lê aqueles reports, se tiver alguma dúvida, já pergunta alguma coisa ali e tal. Isso, além de ser um bom exercício para quem está fazendo o report, porque você é forçado a checar a realidade, muitas vezes forçado até a pensar em cima do problema, ele também é uma forma de a gente ser mais produtivo nas nossas reuniões. A gente não tem reunião para saber como é que está a meta da sua área, como é que está a meta da sua área e tal. A gente tem uma reunião para discutir os problemas da empresa, para discutir as oportunidades que a gente tem, porque os status das áreas, dos projetos, das metas já estão colocados dentro desse report. E aí, mensalmente, a ideia também, casando com aquela análise mais aprofundada, é que o report tenha um pouco mais de detalhe, que seja um pouco mais elaborado. E esse exercício não é pelo documento. Muitas vezes a gente poderia simplesmente jogar o documento fora e continuar numa boa com aquilo lá. Isso é uma dica, uma estratégia que a gente está copiando muito da Amazon. E o Jeff Bezos imprime muito isso lá dentro da Amazon, e a tese dele, que eu concordo plenamente, é se você coloca qualquer coisa de uma forma escrita, com uma estruturação lógica, você tem um entendimento sobre aquilo lá. Então, é muito mais pelo exercício de quem está escrevendo, parando e tendo que explicar uma situação, tendo que explicar uma forma de atacar aquele problema, do que pelo documento em si. O documento em si, a gente muitas vezes lê e tal, mas ele vai para o limbo digital lá, sei lá para onde ele vai digitalmente ali. Então, o report é uma outra ferramenta que a gente usa bastante, e a outra que eu mencionei ali atrás também são os 1-a-1s, porque no final das contas, execução é gestão, gestão é pessoas, e se você não tem papos individuais com seus liderados aí de uma forma recorrente, de uma forma profunda, muito provavelmente tudo que você está colocando de métrica, de sistema, de plano, etc., não vai ter resultado. E aí tem 1 milhão de coisas que você pode fazer do ponto de vista de gestão, mas é consenso dentro da indústria que a coisa que tem mais alavancagem é você ter 1-a-1s recorrentes com seus liderados. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho quinzenais com eles, 1-a-1s quinzenais, e com cada diretor da RD. E a gente quebra esse 1-a-1. Em um deles a gente fala de projeto e o outro a gente fala do desenvolvimento dele como profissional, como líder, como liderado e tal. Então a gente até quebra bem o assunto para garantir que tenha espaço para falar das duas coisas. Mas é super importante, e aí no meu caso, a gente consegue ter 1-a-1 mensal para falar de projeto. Às vezes quando é uma pessoa um pouco mais júnior, e o próprio líder é um pouco mais júnior, é mais recomendado fazer 1-a-1 mais frequente, talvez até menor no tempo, meia hora, mas só aquela coisa de, e aí, como é que tá? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E por aí vai. Por isso que muitas empresas, até de cultura de software, desenvolvimento ágil, tem o tal do stand-up meeting lá no começo do dia, né? Que é 15 minutos só para cada um falar como é que estão as coisas ali, e aí o líder já olha se tem alguma coisa que ele pode fazer ali para ajudar o liderado a entregar aquilo lá. Recapitulando aqui para a gente fechar, acho que olhando como é que essas coisas se desdobram ao longo do tempo, né? Parte de análise. Diariamente, no máximo, bater o olho sobre as coisas que estão vindo automaticamente ali. Um acompanhamento mais rápido das métricas semanalmente. Avaliação de performance no mês a mês. Pô, bati a meta, não bati, por quê? O que aconteceu? E uma investigação mais aprofundada de causas raízes ao longo do trimestre. A parte de reporting, relatório. Diariamente, nenhum ou no máximo se for automatizado, alguma coisa que vem automatizada aqui. Semanalmente, o relatório curto, 1 página, um relatório mais elaborado mensalmente ali, 2 ou 4 páginas. E aí o trimestral, a gente acaba fazendo uma análise mais detalhada da operação, mas muitas vezes acaba até sendo um business case de um projeto novo que a gente está querendo colocar. E planejamento, diariamente não pensa nisso, executa, né, não planeja. Semanalmente, mais um check, assim, o que foi feito, o que eu vou fazer na semana que vem. Correção de rota, né, mensalmente. E aí, trimestralmente, para definir prioridades, OKRs e comunica isso adequadamente para a empresa. Então, recapitulando aqui também o link, para quem quiser os templates aí de novo, bit.ly/templates-gestão, sem o acento ali. E só fazer, né, pessoal? Agora é só executar. É isso aí, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Muito bom, hein? Muito bom. Muita informação, né?
Muita informação. É, bastante. Mas ficou incrível. Acho que você conseguiu sumarizar bastante bem esse modelo de gestão, né? E nada é como você ter informação prática, né, cara? Que você, até o momento que você compartilha informação verdadeira, te legitima muito e dá muita autoridade para compartilhar o conhecimento com quem está aprendendo, né? Vou fazer uma pergunta para você que eu estava pensando aqui. Enfim, você exercitou isso ao longo de 5 anos só com a RD, fora a sua experiência anterior, de mais 12 anos como empreendedor, mas na RD. Porém, além disso, você se relaciona com quase 10 mil empresas. Aliás, mais 10 mil empresas, que você considerar turnover, essa história toda, né? Justamente essas empresas lhe procuram para implementar máquinas de crescimento, sobretudo lá no inbound. Qual você vê ou quais são as principais dificuldades para um empreendedor implementar um pensamento como esse, Eric? Eu acho que hoje, olhando, a dificuldade não é técnica, não é de conhecimento, porque isso vai atrás. Inclusive, no caso nosso do marketing, a gente tenta ajudar também muito nesse aspecto. Sim. Eu acho que a maior dificuldade hoje é entender que isso aqui é um projeto de longo prazo, não é uma iniciativa que ele vai simplesmente começar hoje, vai ter resultado dentro de um mês, ou ele vai terceirizar para o estagiário lá, ou para o analista e o cara vai resolver para ele. Entendi. Isso que tem que ser um projeto que a empresa tem que comprar de uma forma mais ampla. Abraçar. E aí transformar. Pô, como é que o meu negócio vai ser 30 vezes maior em 3 anos? E como é que eu vou entrar numa trajetória que eu vá melhorando mês a mês para chegar lá? Tá, então você avalia que essa armadilha do curto prazo é onde mata o pensamento de longo prazo. Geralmente sim. E empreendedor, especificamente empreendedor, não culpando, obviamente, porque várias situações a gente vive, mas está sempre muito focado no curto prazo, na sobrevivência, na operação. Então, acho que ter esse olhar de máquina de crescimento mais de longo prazo é um desafio que eu vejo que é bastante grande. Assim. Só para complementar, várias vezes a gente vê casos de projetos que começam com clientes nossos que, por exemplo, um analista compra o projeto e ele compra o software, ele começa a usar, daí ele está lá usando o software, está usando as funcionalidades e tal, mas o projeto ganha uma outra dimensão quando ele consegue de alguma forma envolver o CEO, o diretor de vendas e tal, e aí transforma de fato em um projeto da empresa, uma coisa estratégica. Porque como você mostrou, quer dizer, isso é um modelo de gestão de negócio. É algo que tem que estar introjetado na cultura e nos processos do negócio. Sabe o que você está comentando no médio prazo? Eu me recordo no meu livro de vendas, no livro de vendas eu comento isso, fazendo uma metáfora. Se você imaginar uma matriz, né, onde você coloca aí foco na execução ou na estratégia, na matriz vertical, execução ou estratégia, e na horizontal, curto prazo ou longo prazo. Se fizer um exercício, vai ver que a maior parte do nosso tempo está orientada a atividades táticas de curto prazo. E aí, como eu sempre digo, quando você orienta exclusivamente seu esforço para uma atividade prática de curto prazo, você está rifando o quê? O longo prazo e a visão estratégica. Sim. Talvez esse seja um dos grandes desafios, sobretudo no Brasil, né? Com muita instabilidade e tal. Né? Tem que ter um balanço, né? Tem que ter um balanço. Né? Como eu sempre digo, não adianta também você só pensar no longo prazo, você vai morrer na praia. Né? Também, se você pensar só no curto prazo, você não vai construir o seu futuro. Tem que ter esse equilíbrio. E eu creio que um dos grandes méritos dessa aula que o Eric trouxe aqui para nós é justamente trazer uma reflexão. Né? Nós aqui somos partidários que não tem o certo ou errado. Tem aquele mais adequado ou menos adequado para determinada realidade. Mas ele nos traz aqui uma reflexão com ferramentas muito práticas. Acho que eu lhe convido. Né? Essa aula ela vai ficar disponível a todo aluno do meusucesso.com. Eu vou anexar todos os anexos que você trouxe. Né? Eu creio que essa aula é aquela aula boa para você ver, rever e refletir sobre a sua prática. Não é uma parada que de cara você fala, opa, estou em cima. Não, é algo que você lê, revê e sobretudo reflete sobre a sua prática. Porque aí dessa reflexão prática é que você vai ter um aprendizado. Né? Isso daqui que o Eric falou, que ele executa, faz sentido. Isso daqui não faz tanto, isso daqui eu adapto. Mas o mais importante é você encontrar o seu modelo. Se eu puder dar uma dica só assim, sobre conteúdo como um todo, porque é muita informação e provavelmente muita coisa nova, eu sou muito adepto do ser simples, né? Então vamos começar mais simples, o que eu vou disso aqui? Se eu não estou fazendo nada, o que a gente executa? Para mim,
a base de tudo aí é criar esse dashboard e essa projeção de longo prazo. Porque quando a gente estava falando de longo prazo, esse desafio, se o empreendedor não vê, pelo menos na planilha, o que isso pode representar, não vai se motivar a começar aquele trabalho. E o fato de projetar aquilo, transformar num dashboard, você vai acompanhar mês a mês aquilo lá. É a visão que se autorrealiza, né? Quer dizer, ela se sustenta nessa... também para fechar, quer dizer, por isso que a gente fala tanto da meta, né? A meta não só como um elemento que te apresenta a evolução do seu negócio, mas ele tem um efeito simbólico que ele te mobiliza. Sim. Né? Porque a meta te mobiliza, a projeção lhe mobiliza. Se você não tem essa projeção, cabe tudo. Não dá para dobrar depois quando você chega lá, porque isso é uma abstração, não é uma meta. Legal, amigo? Isso aí. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Valeu. Olha só, como eu disse, essa aula vai ficar disponível na plataforma do meusucesso.com para você ver, rever lá em especiais, né? Todos os anexos a gente vai colocar no meusucesso.com. Eu lhe convido a se aprofundar, né, em todos os conteúdos desses nossos 3 parceiros que nós nos unimos para fazer essa aula. Endeavor, né, uma iniciativa de alto valor agregado, então vá lá no site, consuma tudo da Endeavor, entenda o que a Endeavor faz, que ela cria valor não só para as empresas que são mentoradas ou são empresas Endeavor, mas para todo o ecossistema empreendedor, né? A RD, então o Eric trouxe aqui 500 referências. A RD é uma das características mais interessantes da RD, essa pegada educadora da organização. Então ela vem educando, o que é muito nobre. Então se você quiser só se educar também, na boa, né? Você tem muito conteúdo, então convido você, quase que semanalmente tem o webinar, tem conteúdo, tem o evento, que eu vou estar lá, é muito interessante. E nós, né? Nós do meusucesso.com, nós somos uma plataforma de conteúdo, muito baseado em estudos de casos reais, onde a gente pega esses estudos de caso e sempre recheia com conteúdos práticos como esse que nós vimos aqui. Então eu lhe convido para você, é mais do que um convite para você adquirir qualquer um desses produtos, nada disso. Eu lhe convido a uma reflexão. O quanto você está investindo em você mesmo. Quanto você está investindo no seu conhecimento para se tornar apto a acompanhar toda essa velocidade das mudanças. Esses 3 parceiros aqui, modestamente, estamos aí na mesma batalha de subir a barra, né? Todo dia. Todo dia. Legal? Obrigado, Eric, mais uma vez. Obrigado. Animal. Obrigado a todo mundo. Criou muito valor. Prazer. E eu agradeço a sua presença, está conosco mais essa noite aqui de aprendizado e continue conosco que vem muito mais coisa por aí. Nosso compromisso, nossa missão é contribuir com a sua evolução, conta com a gente sempre. Até a próxima.